Bonitinho e bonitão. Muito tem se falado a respeito do Bitcoin, certo? Muito bem. Criada há mais de 9 anos, se não me falha a memória, essa moeda virtual atrai a atenção de investidores. Já é até aceita hoje como pagamento em alguns países, mas ela ainda gera muitas inseguranças e muitas dúvidas. Então, nos resta conhecê-la melhor. E quem nos ajuda nessa é o analista de produtos e apresentador do canal Tech do YouTube, que é o Adriano Ponte. Boa noite, Adriano. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Tudo bom? Prazer, Rony. Agora sim. Se me chamar de senhor, eu fiquei muito constrangido. Tudo bom, querido? Tudo bem. Bom, Adriano, desde que surgiu o Bitcoin, muita expectativa foi criada, né? Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona exatamente essa moeda virtual. Você tem uma moeda que só existe entre dois computadores que estão conversando necessariamente. E essa moeda, ela é um monte de números, é uma sequência alfanumérica gigante. Então, uma senha de 20 dígitos, vamos pensar assim. Tá. Então, só que não são só dois, são todos os computadores da rede que processam em tempo real quem está mandando moeda para quem está recebendo moeda de quem. E eles todos juntos que garantem que ninguém mandou duas moedas, que ninguém ficou sem receber. Então, são vários computadores ao mesmo tempo criando um grande banco que é o Bitcoin. Algo mais ou menos assim. É difícil de entender isso, porque, na verdade, quem está acostumado com a moeda física, quando você fala uma coisa, sei lá, virtual, como é a história, as pessoas se confundem. Eu acho que é até natural isso. Ela não tem nenhum tipo de lastro, não, Adriano? Olha, do mesmo jeito que várias moedas hoje só estão, vamos dizer assim, até o nosso real, nosso dólar, ele está praticamente todo em forma virtual. Está em bancos, está em corretoras, não está na sua mão, está na sua conta corrente, mas a conta corrente é só um dígito no caixa eletrônico. Tá. Então ela está mais ou menos da mesma forma. A nossa moeda hoje, se fosse pensar assim, perdeu o lastro também. Então já estamos no meio virtual há muito tempo, só que é discreto. Você pode ir na sua agência e conversar com o gerente. O Bitcoin não tem gerente. Aí dá esse medinho. Bom, como é que seria a conversão, vamos dizer, de um valor de Bitcoins para a nossa moeda, por exemplo, o real? Eu diria que é que nem o ouro. Você não consegue, com uma barra de ouro, comprar um sorvete. Você precisa ir para alguma casa que tem esse interesse em comprar e vender ouro. Sim. Então, da mesma forma, existem diversas casas de corretagem e conversão de Bitcoin. Ah, sim? Sim. Tudo online, com várias brasileiras com CNPJ e fundos, todos registrados corretamente. Então, você consegue fazer a corretagem do Bitcoin tal como o dólar. Esse dia está mais alto, você vai sacar mais reais, está mais baixo, menos reais, e vice-versa para comprar Bitcoins. Existe um risco de falsificação da moeda? Até hoje, nunca se provou nenhum risco de falsificação. É um processo muito difícil, é muita matemática você ter um Bitcoin ativo ou mesmo conseguir minerar um Bitcoin. Então, é muito esforço computacional para garantir que um Bitcoin for gasto uma vez. Então, teoricamente, não se falsifica. É verdade que algumas empresas estão aceitando essas moedas virtuais como pagamento mesmo? Sim. Aqui no Brasil, uma ou outra que você vai encontrar alguma coisa, um site ou outro em português, Brasil mesmo, mas só que o forte é você pagar numa lojinha Bitcoins, mas Coreia do Sul, por exemplo, que é um grande polo tecnológico, você vai encontrar várias lojas, shoppings que aceitam. Aqui no Brasil tem, mas é bem mais tímido. Mas desde o começo tem. Para você ter o Bitcoin, você converteu antes a moeda física em moeda virtual ou não? Se você quiser, sim. Se você tiver um computador muito bom, hoje nem mais usa computador, o pessoal usa placas específicas, com sistemas específicos para minerar esse Bitcoin na força bruta, ficar ali gastando energia e muito tempo fazendo cálculos. O sistema recompensa essas pessoas, são elas que processam as transações. Então elas recebem meio Bitcoin, alguma coisa assim, a cada muito processo em conjunto. Então, no final você recebe uma fração, vai ser 0,001 Bitcoin que você minerou. Mas se quiser colocar uns 10 reais em Bitcoin, você vai conseguir 0,00000 Bitcoins. Porque vale muito, né? Que engraçado isso. Quer dizer, a pessoa que é rica em Bitcoins não tem que necessariamente ser rica em dinheiro
Não, tem muitos milionários que saíram só com uma máquina no canto de casa há quase 10 anos atrás, que é o tempo do Bitcoin, sim, que eles aproveitaram que, nossa, isso vai ser o futuro. Naquela época, tinha poucos Bitcoins, o processo computacional era mais fácil, não tinha tanta gente usando, eles acumularam muitos Bitcoins. E se eles esperaram 10 anos praticamente, trocaram aí a incríveis, hoje está uns 38 mil reais, eu não lembro a cotação exata de hoje, estava entre 30 e 40 mil reais hoje. Pra você ter ideia, eu estou com uma estatística aqui que só em 2017 o Bitcoin valorizou 1.800%. Eu não sei nem calcular isso, 1.800%. Uma pergunta dentro de um leigo, vai. Você não corre o risco disso virar uma bolha, como já tiveram tantas, inclusive até bolhas virtuais, você sabe, sim, né? Sim. E o lucro rápido virar um prejuízo? Não existe esse risco? Sinceramente, eu acho que esse momento já aconteceu. Da bolha? Sim, porque do mesmo jeito que o pessoal falava no começo que o Bitcoin era mais uma ação, uma commodity, do que algo que era uma bolha ou outro esquema maluco, ninguém acreditava. E hoje o pessoal viu nos jornais e tudo, o Bitcoin atingiu um valor astronômico, flutuar, ficar atual e continuar oscilando como o dólar oscila todos os dias. Então, hoje já está mais visível que nunca foi uma bolha, e sim um produto, uma commodity que valorizou absurdamente. O pessoal comprou, não comprou e está oscilando no mercado, como o dólar é maluco todo dia. Mas o dólar tem um componente psicológico, né? Claro! Mas para poder, aconteceu isso, sobe o dólar, aconteceu aquilo, desce o dólar. Com o Bitcoin é parecido ou não? Sim, é bem parecido. Quando uma casa de câmbio grande, é um exemplo totalmente à parte. Vamos dizer que a Nasdaq está fazendo grandes transações em Bitcoin. Tá. O pessoal se sente muito mais seguro, compra Bitcoin. Não, agora nenhuma casa de câmbio grande aceita, nenhuma bolsa aceita. O pessoal, não é mais seguro e vende. É a mesma sensação. Você compra o Bitcoin, quer dizer, vamos correr atrás, mas aí você tem que transformar moeda física em Bitcoin. Sim, ou investir em grandes máquinas para ficar fazendo esforço computacional. Porque teve gente nos Estados Unidos, parece que hipotecou a casa para jogar tudo em Bitcoin. Sim. Eu acho um pouco arriscado colocar qualquer coisa em tanto dinheiro num único investimento. Seja Bitcoin, ouro, ações, qualquer coisa. Claro, também acho. Então, logicamente, essa pessoa, se ela tiver uma movimentação do Bitcoin para cima, ela vai ganhar a casa dela vezes 2 ou perder a casa dela. Então, aí não é nem culpa do Bitcoin, é o bom investimento, né? Eu vou ler umas notícias que saíram recentemente, você comenta cada uma delas, tá? Claro. Vamos lá. A primeira, o rapper americano 50 Cent faz uma fortuna aceitando bitcoins como pagamento por disco. Acho que vai aparecer a foto aí. Está aqui, ó. Em 2014, esse rapper 50 Cent lançou o álbum, esse cara aí. Sim. Lançou o álbum, que acho que é Anim Ambition, é isso? Anim Ambition? É algo assim. E teve a ideia de aceitar bitcoins como pagamento pelo disco. A criptomoeda ainda estava engatinhando naquele ano, sendo avaliada em 662, cerca de R$2.100. E o rapper conseguiu angariar cerca de 700 bitcoins nas vendas do disco. Essa foi uma estratégia, mas foi a primeira, né? Sim, e não faz tanto tempo assim. Se para pensar... 2017. Sim, nessa época foi o Bitcoin 2017. Já valia... Se eu não me engano, chutando a curva, ele estava ali 2014, ele estava ali naquele $1.000, que ficou oscilando aquela faixa por um tempo, $100 mil, e ficou entre 100 e 1.000, loucamente. Então, era uma coisa de se pensar, eu vou receber esse valor em bitcoins. Eu tenho quase certeza que se ele esqueceu deles, ele não pensou, vou guardar e fazer um investimento. Simplesmente, ao invés de receber em dólares, em reais, em rúpias, vou receber em bitcoins, mais uma moeda qualquer. E o esquecimento acabou transformando em investimento acidental. Pois é, rúpia é muito engraçado. Rúpia é sensacional. Se bem que a Índia está, em termos de virtualidade computacional, estão dando as cartas, né? Sim. Bom, outra. Líderes das maiores economias vão discutir uma regulação global para o Bitcoin em março. Então aqui diz, com discussões sobre as leis globais para as moedas digitais, os líderes das maiores economias do mundo planejam discutir uma estrutura regulatória na próxima conferência do G20 em março. A regulamentação dessa moeda está ficando realmente necessária, na sua opinião, Zé? Olha,
A Tela tem o interesse de existir, até porque o governo necessita, todos os governos, não só o nosso, lógico, precisa de impostos e outros tributos para funcionar a sua máquina pública. Então o Bitcoin, sendo uma coisa totalmente virtual, que não está vinculada a ninguém, não existe nenhuma coleta, nenhuma regulamentação que beneficie o governo. Mas só que é estranho pensar isso, que sempre há esse movimento, notícias de regulamentação, proibição. Como você regula algo que é intangível, descentralizado, incontrolável, que não é de ninguém? É empírico isso aí. Exato. Alguém vai entrar na sua casa e olhar para o seu notebook, eu vi esse Bitcoin, hein? Ó, eu não vejo isso acontecendo. Podem existir firewalls, bloqueios, outras coisas, mas só que existem meios hoje para fazer coisas muito terríveis. Bitcoin, que é algo nada terrível, então existem muitos meios, visto que não é nada de errado. Como o governo controla isso? Engraçado. E essa reunião do G20 está aqui, a notícia saiu agora, inclusive. Como é que pode isso? Em março, ainda marcaram data, tudo. Bom, enfim. Bom, Adriano, você é melhor do que ninguém que está envolvido com isso, afetivamente. Hoje em dia, quais são os perigos e as vantagens de se investir em Bitcoin? Em moeda virtual? Em moeda virtual, qualquer que seja. Olha, em qualquer moeda virtual é uma ótima questão. Tem um termo popular na internet que são as shitcoins. Tem muito isso. O nome já diz tudo. O nome diz tudo. O Bitcoin, ele tem uma tecnologia que pode ser replicada, até porque é ok existirem outros Bitcoins. Da mesma forma que se eu abrir uma empresa hoje e ninguém quiser um serviço dela, é direito do consumidor escolher entre uma igual ou um concorrente melhor que o meu. No Bitcoin você pode criar o seu Bitcoin, pode existir o Honeycoin. Né? Uau! Só que se o Honeycoin vai valer muito mais ou muito menos que o Bitcoin, depende da adesão do público. Então existem várias pessoas que criam moedas. Por exemplo, eu vou chamar a Hojecoin, que foi feita hoje. Então eu digo para muitas pessoas, gente, olha só que legal, a Hojecoin vai ser a nova Bitcoin. E daí essa galera inocente, ou então alguém que foi pego numa boa história ou numa boa situação, acaba investindo na Hojecoin. Só que eu sou o maior detentor dela, eu criei ela para surfar no sucesso do Bitcoin. Então é esse tipo de cuidado que tem que ter. Imagina que você investiu na Hojecoin, mas eu tenho 99% das Hojecoins comigo. Uau! Eu diria que tem muita gente boa no mundo e na mesma proporção existe gente muito esperta que diz que é boa, lógico. E o pessoal perguntou para mim já, tal como você falou da bolha, se o Bitcoin era pirâmide. A resposta é não, mas só que não só o brasileiro, como muita gente ao redor do mundo, consegue fazer qualquer coisa parecer uma pirâmide. Porque eles têm essa maldade de usa o meu cupom para comprar bitcoins, em vez de falar para ele direto na loja, porque ele quer lucrar o intermédio de uma coisa que a pessoa pode fazer sozinha. A intermediação sempre foi um problema. E a culpa não é do Bitcoin, é sempre das pessoas. Você tem razão. Já? Acabou? Eu nem comecei a conversar. Poxa vida, ali. Bom, eu quero agradecer muito a você por ter vindo, Adriano. Adriano Ponte, ele é analista de produtos, apresentador do canal Tech do YouTube. Nosso convidado hoje, olha, eu vou dizer uma coisa, eu estava boiando nessa história de Bitcoin, você me deu uma aula. E acredito que quem está em casa também deva ter entendido tudo isso. O senhor usa o Waze, não usa? Uso. É a mesma coisa. Não tem cada um na rede mostrando o trânsito em tempo real e processando o trânsito em tempo real juntos? Bitcoin. São várias pessoas processando a moeda em tempo real. Bom, agora ficou mais fácil de entender ainda. Obrigado, Adriano. Obrigado.